Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre direito para ser certeiros na hora da prova do concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, dá o like, curtam, compartilhem e divulguem o canal, que é super importante para mim, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que diz respeito à filosofia do direito, que foi um tema proposto pelo inscrito Project BR. Muito obrigada pela proposição do tema. Eu vou falar sobre o justnaturalismo em John Finnis. Quem é John Finnis? Ele é um australiano radicado na Inglaterra, naturalizado inglês, que estudou e dá aulas em Oxford sob a orientação de Herbert Hart, o conhecido justpositivista que cunhou a obra O Conceito de Direito. E apesar da orientação de Herbert Hart, John Finnis teve a proposição de um tema de um novo naturalismo, ou o neonaturalismo, como nós veremos adiante. Ele fundou a sua teoria baseado em conceitos advindos da teoria tomista de São Tomás de Aquino, da teoria eudemonista de Aristóteles. E o que significa eudemonista? Ou seja, é a busca por uma convivência pacífica para a finalidade precípua da felicidade humana. Ou seja, o fim do ser humano é a busca da sua felicidade, por isso eudemonista. E também de Platão, ou seja, os seus fundamentos filosóficos e teóricos são tão somente os filósofos clássicos. Ele, na verdade, cunhou a sua teoria do direito natural em sua obra, a mais conhecida, que é Direito Natural, Lei Natural e Direito Natural. Ele demorou 13 anos para publicar essa obra, também com o fundamento na teoria positivista de John Hart. E qual é a finalidade da sua teoria? Qual foi o seu objetivo em fundar essa nova teoria do direito natural, esse neonaturalismo, que é pouco conhecido no Brasil? De trazer facetas racionais para o naturalismo, o direito natural, e contrapor a teoria tomista de São Tomás de Aquino, dizendo que o direito natural ele não é tão somente metafísico, não advém tão somente do divino, do transcendental. Não, ele não é tão somente um direito fundado em facetas ontológicas, facetas do ser. Ele é também fundado em uma moral advinda do racionalismo, ou seja, da racionalidade humana, desse trabalho de conhecimento da razão do ser humano. E é essa a finalidade princípio, o seu objetivo maior da fundação de sua teoria, ou seja, de colocar elementos da razão prática, como nós veremos adiante, dentro do justnaturalismo. Também fundando conceitos como bens humanos básicos. E quais seriam esses bens humanos básicos? Seriam bens pré-morais, ou seja, que eles advêm antes da conjugação da moralidade dentro do direito. E dentro dessa perspectiva, ele coloca que são 7 os bens básicos humanos pré-morais. O primeiro deles, como todo o direito, se funda no direito à vida, porque do nascimento com vida é que advêm todos os outros direitos da faceta humana. O segundo é o conhecimento, porque através da cognição, da intelecção, da intelectualidade, que o ser humano, o indivíduo, ele se desenvolve. Ele pode se desenvolver como pessoa, como indivíduo e como também em sociedade. Através da criatividade, da intelectualidade, desse trabalho do raciocínio lógico que detém todos os seres humanos vivos. Também
o jogo. E aqui ele não coloca o jogo tão somente como o trabalho de jogar um jogo, não, mas esse trabalho lúdico de entretenimento do ser humano, do indivíduo, para que ele tenha um bem-estar dentro de sua vida e em sociedade, porque através dessas atividades lúdicas que o ser humano ele se desenvolve com um maior bem-estar. O quarto é a experiência estética. E aqui não só a experiência estética do belo, a apreciação do belo, mas a apreciação de toda e qualquer arte, artes cênicas, músicas, teatros, obras de arte. Então, toda e qualquer apreciação do senso estético, do belo e das obras de arte. Porque também, segundo ele, isso promove o desenvolvimento do indivíduo. Como quinto bem básico humano, ele coloca a amizade, ou seja, esse senso de socialidade, essa relação interpessoal entre as pessoas, que desenvolve esse sentimento de amor para com o próximo, e de socialidade, esse senso social. E aqui eu relembro, e por isso ele se fundamenta também a sua teoria justnaturalista na teoria de Aristóteles, quando ele diz que o ser humano o homem é um ser político, ou seja, um ser que tem essas relações sociais, que só se desenvolve, que só obtém a felicidade, por isso a sua teoria é eudemonista, como eu já coloquei anteriormente, só se desenvolve na cidade, na polis, segundo Aristóteles. Também aqui eu coloco outro filósofo, que é Karl Marx, quando ele diz que o homem é um ser social, é um animal social, que só se desenvolve quando está em sociedade. Então, fazendo essa análise dos filósofos que fundamentaram a teoria de John Finnis, quer dizer que a busca é sempre do bem comum, da felicidade plena do ser humano, do indivíduo em sociedade. E por isso que a amizade, essa sociabilidade da relação interpessoal das pessoas que é tão importante como um bem humano básico, um bem maior, um bem pré-moral, que advém antes da própria existência do direito e da moralidade. O sexto bem humano básico é a razoabilidade prática, ou seja, esse senso de ponderação, de você poder arrazoar, de a pessoa, do ser humano, do indivíduo, poder fazer esse senso prático entre o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal, e poder agir de acordo com essa razoabilidade prática. Também a religião é vista como um bem humano básico, segundo John Finnis. Por quê? Porque essa experiência com o divino, com Deus. E aqui é importante ressaltar que na sua obra ele coloca não a palavra Deus, mas a letra D. Por que ele faz isso? Porque ele quer colocar qualquer divindade e não só Deus de uma ou outra religião, colocar esse aspecto divino, esse aspecto metafísico que é tão importante na experiência humana para o seu desenvolvimento como ser social, como ser político dentro da filosofia platônica, da filosofia aristotélica que fundam a sua teoria. Não bastando esses bens humanos pré-morais, que são anteriores à própria conformação do direito, à própria conformação da moralidade, que vai fundar o aspecto jurídico de uma sociedade, nós temos o aspecto da razão prática, que aqui é onde se funda a teoria de John Finnis, colocando a razão prática, a razão humana, esse processo de raciocínio lógico, esse processo de conhecimento, de inteligibilidade de que dispõe todo e qualquer ser humano, todo e qualquer indivíduo, que faz um processo de moralização destes bens
básicos humanos, que foram colocados como esses 7 anteriores. Ele ainda tenta contrapor, tenta desconstituir a falácia naturalista do ser e do dever ser dada por David Hume. E aqui eu faço uma parte na exposição para falar um pouquinho da teoria fundada por David Hume. David Hume foi um filósofo prático, um filósofo fundado no empirismo, que contrapôs a teoria naturalista racionalista, dizendo que o direito natural ele não se funda na razão, na moralidade fundada na razão, mas sim numa moralidade advinda dos aspectos de experiência, costumes e hábitos em sociedade, que é através da experiência entre a causa e o efeito dado dessa experiência vivida pelo ser humano, que se dá o aspecto moral, o que vem a ser moral ou imoral dentro de uma sociedade, e formando esse aspecto jurídico entre o legal e o ilegal, o legítimo e o ilegítimo. Segundo David Hume, é uma falácia colocar essa proposição entre o ser e o dever ser dada pelo direito natural racionalista na época. Por quê? Porque não existe essa relação entre ser e dever ser. E David Hume dá um exemplo, dizendo que se todo ser humano ele tem esse aspecto de sociabilidade, de procriação, de desenvolver a sua espécie por meio da procriação, então todos deveriam procriar. Então, se todos podem procriar, se todos procriam, todos devem procriar, segundo o aspecto de David Hume. Porém, ele coloca que é uma falácia, que não existe essa proposição entre o ser e o dever ser, ditando esse exemplo da procriação do ser humano, dizendo que, por mais que o indivíduo, o ser humano, ele possa procriar, ele pode decidir não procriar. E assim está negando essa proposição entre o ser e o dever ser do direito naturalista, do direito natural, porque nem todos os que podem procriar devem procriar. Então, essa relação entre o ser e o dever ser não existe, segundo David Hume. Então, retirando essa proposição do direito naturalista, do direito natural, por uma faceta racional, ou seja, que, segundo ele, o direito ele se funda numa moralidade empírica, ou seja, fundada na experiência, nos costumes, nos hábitos do indivíduo em sociedade. Porém, John Finnis coloca que essa falácia ela não existe da maneira que é colocada por David Hume. Por quê? Porque John Finnis ele realmente concorda que é uma falácia essa relação entre o ser e o dever ser dada pelo direito natural. Porém, que a moralidade ela não se dá por um aspecto de experiência, como diz David Hume, mas que, segundo ele, existem esses bens humanos básicos, como já foram colocados, a vida, o conhecimento e todos os outros que foram mencionados anteriormente, e que esses bens eles são pré-morais, eles existem antes da intelecção do ser humano para com a moralidade, e que a moralidade ela vai se dar com esse processo de raciocínio lógico fundada na razão do ser humano, que através de um insight, e aqui é importante destacar esse conceito de insight, que é um processo interno, uma intelecção fundada na sua intelectualidade, na sua inteligência do próprio ser humano, de cada indivíduo, e que ele vai decidir o que é bem e o que é mal, fundada até, aqui colocando, ele não menciona, mas nós podemos fazer uma analogia entre o livre-arbítrio, também dado por Santo Agostinho, porém, que é um filósofo também clássico,
Porém, nesse insight, nessa decisão entre o que é e o que não é certo, entre o que é bom e o que é mal, nesse processo de decisão fundado nesse insight do raciocínio lógico na razão pura e prática do ser humano, é que se dá a moralização do direito entre o ser e o dever ser, e que por isso David Hume está errado, que o processo de moralização ele não se dá pela experiência, mas pelo processo de racionalização, por esse processo intuitivo de intelecção fundados nesses insights. E por isso que essa falácia do ser e do dever ser, ela não está completamente correta, segundo David Hume. Também conceitos como bem-estar social, como bem comum da sociedade, segundo John Finnis, fundados pelo próprio objetivo de cada indivíduo, nesse objetivo, na razoabilidade prática, no que é certo para ele, para cada indivíduo. E aqui vários doutrinadores colocam que John Finnis entende que a intervenção estatal não é boa, porque senão estaria se cerceando o direito e a liberdade de cada indivíduo propor os seus objetivos próprios para o seu desenvolvimento social em sociedade, e que por isso se funda em um liberalismo até a sua teoria. Também funda uma teoria da justiça fundada nesse neonaturalismo. Por quê? Porque, segundo ele, o direito ele se funda em um direito subjetivo. E esse direito subjetivo coloca uma relação entre o direito e um dever da outra parte, nessa relação interpessoal entre as pessoas, entre os indivíduos em sociedade, fundado em um pressuposto de igualdade entre as partes que irão, então, fundar essa obrigação subjetiva, esse direito subjetivo fundado em um dever, em um crédito e um débito para a outra pessoa. Também funda uma teoria da justiça colocando os direitos humanos como direitos absolutos, direitos inerentes a cada indivíduo, e que, segundo parte da doutrina, muitas vezes coloca uma ótica, um olhar pessimista dentro da teoria da justiça de direitos humanos de John Finnis. Por quê? Porque se todos os direitos humanos eles são absolutos, então existe uma desigualdade entre aquele detentor do direito humano e aquele que está contrapondo esse direito em uma relação, em uma obrigação fundada nesse direito humano. Porém, a doutrina majoritária coloca que essa teoria da justiça fundado no direito humano como um valor intrínseco e absoluto do ser humano, coloca uma relação de maior legitimidade para esse direito, fundando no bem comum de toda e qualquer sociedade, como esses direitos inerentes a cada indivíduo em sociedade, e que por isso é um valor legítimo. E também funda ainda a teoria da autoridade dentro de um aspecto de filosofia política do direito. Então, ele funda uma filosofia ética, uma filosofia política, uma filosofia do direito, de acordo com o novo direito natural, a nova teoria de direito natural fundada em um senso racional. E essa teoria política funda a teoria da autoridade, e que toda autoridade ela só é legítima, ela só tem valor se ela tem como finalidade precípua a busca do bem comum em sociedade, a busca do bem-estar social e da felicidade humana. Então,
Esse é o maior preceito em sociedade, ou seja, a busca do bem-estar social, a busca do bem comum fundada nessa finalidade precípua da felicidade humana. E que o tônus da teoria fundada por John Finnes é na racionalidade, na busca da razão prática, que irá então desenvolver esses conceitos morais que fundam o direito natural. E é essa a teoria de John Finnes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.